A última parte do versículo 9 de Êxodo 34 diz assim: perdoa a nossa iniquidade. Fale depois de mim. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. E toma-nos por tua herança. Mais uma vez, bem forte. Toma-nos por tua herança. Meus irmãos, estamos aí no início de um novo ano. Ano de 2020. Eu creio que um ano que muitos querem esquecer. Mas eu creio que você está aqui, nesta noite, neste culto, você está participando desta transmissão. Por quê? Porque você venceu. Amém? Você está aqui, é sinal que você venceu. Por isso, meus irmãos, entramos no ano de 2021. Para alguns, com menos esperanças, muitas incertezas, até mesmo medo do novo, do desconhecido, medo da página em branco. Não sabe o que vai acontecer. Há uma insegurança mundial, onde um homem percebeu que não pega a saúde do outro, mas ele pode pegar doença. Fica bem do lado, ou seja, fica do lado de alguém que está com saúde, você vai pegar a saúde dele? Não vai, mas vai pegar o quê? A enfermidade. Descobrimos, meus irmãos, que não há solução imediata para o homem no homem. Por isso ele se sente só. Com todo o dinheiro no mundo, todos os diplomas do mundo, toda a ciência acumulada durante todos esses séculos, diante de um vírus, o que temos que fazer? Esperar. Não sabemos o que fazer. Meus irmãos, a pergunta nesta noite: como encarar este novo tempo cheio de incertezas e grandes desafios? Na passagem que nós lemos, Moisés, sentindo-se só, ele clama: Senhor, não nos deixe seguir sozinho. Toma-nos por tua herança. Meus irmãos, como precisamos disso? O contexto desta passagem é quando o povo de Israel, depois de esperar 40 dias por Moisés, no Monte Sinai, se corrompe desviando do caminho, fazendo até mesmo um bezerro de ouro para si, dizendo: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram você da terra do Egito. Êxodo capítulo 32, esse é o contexto. Mas a ordem era para esperar enquanto Deus dava os 10 mandamentos no Monte Sinai, mas o povo não quis esperar. Nós vemos, meus irmãos, que o povo preferiu voltar à idolatria de seus corações. Por isso que a Escritura Sagrada chama esse povo de dura cerviz. Por essa razão, se nós olharmos Êxodo 33, versículo 2 e 3, diz assim: o próprio Deus diz a Moisés: olha, Moisés, eu enviarei o anjo adiante de ti, sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Meus irmãos, era uma palavra forte, disse: olha, a proposta para mim, Moisés, esse povo erra e peca, eu tirei ele do Egito, mas eles estão adorando outros deuses, então, olha, eu não vou caminhar com você. Meus irmãos, a palavra dura cerviz quer dizer pescoço duro, pessoa que não se encurva, que faz as coisas de acordo com a vontade própria. Conhece gente assim? Ele não rebaixa, ele fica ainda batalhando. É isso que Deus diz. Meus irmãos, isso é um pecado. Aquele que quer fazer a sua própria vontade é um pecado. O rei Saul cometeu esse mesmo pecado e perdeu o seu reinado, porque não soube esperar. Era para esperar, e eles disseram: olha, Moisés, está demorando demais, vamos fazer um bezerro de ouro, e vamos dizer que esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito, voltaram à idolatria, porque não queriam esperar o que Deus tinha para eles, e o que Deus tinha era muito melhor, mas não souberam esperar. Aqui vemos, meus irmãos, que Moisés percebeu o perigo de andar com Deus e ser consumido, mas também percebeu o perigo de andar sozinho. Você prefere andar com Deus ou andar sozinho? Aqui é o que nós vemos, meus irmãos. Para Moisés, andar sozinho sem a companhia de Deus era muito mais grave do que viver perdido no deserto. Tem muita gente perdida no deserto, perdido no meio de todas as histórias que a televisão conta, que o jornal conta, que está aí na mídia, e de fato é verdade, e se sente sozinho.
Por isso, meus irmãos, Moisés, depois de muito interceder, orar, ele clama. A Bíblia, a mensagem, ele trata desse texto da seguinte forma, ele diz assim: por favor, Senhor, se enxergas algo bom em mim, acompanha-nos na viagem. Por mais teimoso que este povo seja, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos como tua propriedade. É isso que ele diz. Segue em nosso meio, toma-nos por tua herança. O verbo tomar aqui, meus irmãos, no hebraico, é um verbo. Esse verbo é um verbo perfeito, e o verbo perfeito quer dizer que é uma ação sem volta, é uma ação completa. Ou seja, adota-nos, porque isso não vai ter mais volta. O que Moisés estava dizendo, em outras palavras, ele estava pedindo ao Senhor: ó Deus, adota-nos, dá-nos a graça de, mesmo quando pecar, mesmo quando falhar, ainda assim sermos tratados como teus filhos, pertencentes à tua família. Ó Deus, não nos abandone, queremos fazer parte da tua família. Amém? Esse era o clamor de Moisés. Quando alguém é adotado, ele recebe uma condição diferente perante a lei. Qual a condição? Propriedade exclusiva de uma família. Amém? Era isso que ele queria. Apesar de Israel ser um povo ingrato, Moisés estava pedindo: Senhor, trata-nos como tua família, porque o tratamento será diferenciado. Eu sei que cada um de nós temos família aqui, temos filhos, temos marido, mas quando está num vínculo familiar, a gente até perdoa aquelas situações tão difíceis e complexas que fosse simplesmente um amigo, nós não iríamos perdoar, não é assim? Porque pertence à família, nós defendemos nossa família mesmo, e apesar de, o que Moisés estava dizendo: olha, é um povo errado, Senhor, mas por favor, trata-nos como tua família. Amém? Quantos querem encarar este ano de 2021 falando assim: Senhor, toma-nos por tua herança, tua propriedade, tua possessão, e eu vou conseguir vencer mais esse ano. Amém? É disso que nós precisamos, meus irmãos. Isso é tão gostoso, isso é tão bom. Mas o que nós vemos aqui é que andar com Deus não é andar de qualquer jeito. De fato, Deus ouviu o clamor de Moisés. Se nós formos ver o contexto dessa passagem, Deus os tornou como herança e aceitou caminhar com eles. Tanto é que em Êxodo capítulo 34, versículo 10 diz: eis que faço uma aliança, um testamento com vocês. Deus aceitou, meus irmãos. Agora, esta nova aliança, ela envolvia benefícios, mas também responsabilidades. Havia uma responsabilidade de administrar bem os bens adquiridos, visto que agora eles seriam herdeiros daquilo que Deus tinha para dar para eles. A partir de agora deveria haver um novo padrão de vida. E este novo padrão de vida, meus irmãos, Deus já havia traçado lá atrás, quando os tirou do Egito. Deus já havia dado ordens que deveriam ser repensadas e cumpridas. Deus já havia dado, meus irmãos, um referencial do que eles deviam fazer. Amém? E é isso que eu queria falar nesta noite. O que Deus já havia dado lá atrás, que eles deviam viver agora como herança do Senhor. É o que está em Êxodo capítulo 12, versículo 11, que fala sobre lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado na mão. Amém? Este é o tema da nossa igreja neste ano. Quantos se lembram disso? Você quer se tornar herança do Senhor? Amém! E o que eu devo fazer? Simples: lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão. 3 verdades, meus irmãos, que fazem parte da responsabilidade dos herdeiros de Deus. Como propriedade do Senhor, precisamos ter atitudes diferentes, conduta de herdeiros do reino de Deus. Amém? Por isso quero destacar essas 3 atitudes que devemos ter diante de um Deus que nos toma como sua herança e promete caminhar conosco. Lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão. Em primeiro lugar, meus irmãos, qual a primeira exigência? A primeira atitude é a obediência por meio da fé.
Se nós formos ver o contexto, meus irmãos, de lombos cingidos, nós vamos ver que isso aconteceu quando foi a última refeição antes da libertação do Egito. Lombos cingidos quer dizer como que eles estivessem prontos para sair. Lombos cingidos deveriam estar prontos para aquilo que Deus queria deles. Lombos cingidos deveriam estar prontos para os propósitos de Deus. Se nós formos ver, meus irmãos, no contexto do Oriente, o povo do Oriente até hoje usam túnicas compridas e longas. E essas túnicas são muito práticas. Eram ótimos para eventos sociais, essas túnicas, para relaxar dentro de casa, para se cobrirem se necessário. Mas essas túnicas poderiam ser um incômodo quando saíssem. Sabe por quê? Porque poderiam tropeçar nelas. Poderia até mesmo o vento levantar essas túnicas. Eram túnicas grandes. Aqui, meus irmãos, que vemos o contexto dessa passagem de lombos cingidos. A única maneira de se livrar desses problemas era ou removê-la de si mesmo, essa túnica, ou amarrá-la na cintura. E é isso que está dizendo aqui, lombos cingidos. A ideia é essa. Para que não perdessem tempo prendendo a túnica, deveriam estar prontos para a saída do Egito, para a libertação que Deus estava proporcionando para eles. É interessante que ninguém participava de uma refeição com os lombos cingidos, ou seja, com a roupa apertada, com o cinto amarrado. Não era assim, mas era assim que Deus queria que eles participassem daquela refeição. Não era uma refeição que deveria ser feita com passividade, mas com atitude e expectativa de que a libertação aconteceria naquele mesmo tempo. Amém? Lombos cingidos, então, é estar preparado para viver na fé, pela fé, na dependência exclusiva do projeto de Deus. Eles precisavam estar dessa forma. Hoje seria como um cinto, né? Quem já saiu sem cinto de casa? Uma vez eu saí, eu pensei que a calça ia segurar. O homem geralmente tem essas coisas, né? E a coisa ficou difícil lá. Tem que estar apertado, porque senão você não pode se movimentar muito bem. Aqueles tinham que estar preparados para isso. Haviam, meus irmãos, muitos obstáculos. E quem não estivesse preparado com os lombos cingidos, poderiam se distrair no meio do caminho e não estariam preparados para as provas de fé e os desafios da jornada. Lombos cingidos era importante. É viver pela fé esperando o dia em que Deus nos chamará. Estar preparado, olha, eu não devo estar distraído com as outras coisas do mundo. Tem muita gente distraída hoje em dia com o jornal ou com as notícias. Não! É preciso nos prepararmos, meus irmãos. É viver como hoje fosse o último culto prestado aqui na terra. Se Jesus voltasse agora, neste momento, você fala, não, Senhor, espera aí que eu não estou aqui junto com meu filho, ou Senhor, eu tenho uma coisa para fazer amanhã. Será que você está preparado para isso? Lombos cingidos, meus irmãos, é como você estivesse aqui ouvindo o último sermão pregado, o próximo seria lá no trono do Senhor. Amém? Lombos cingidos, meus irmãos, seria como a última semana para colocar a casa em ordem. Preparar-nos para a vinda do Senhor, meus irmãos, nós estamos muito tranquilos. Eu penso que os nossos lombos não estão cingidos, as nossas roupas estão confortáveis dentro de casa. Meus irmãos, é preciso que estejamos prontos para isso. Tanto é que, quando eles saíram do Egito, e sair de lá foi uma bênção, foi milagre do Senhor, mas logo tiveram que enfrentar o Mar Vermelho na frente e o exército de Faraó atrás. Quando não havia uma esperança, clamam a Deus. E Deus dá uma ordem para ele que parecia ser impossível o cumprimento. Quem conhece o texto? Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Marche para onde? Para o mar. Como é que é? Para o mar, Senhor. Eu não tenho barco aqui. Eu não sei andar sobre as águas. Meu Senhor, isso aí não pode acontecer. Era para o mar. E só quem pôde atravessar o mar, quem estava preparado, meus irmãos. Os filhos de Israel com os lombos cingidos marcharam para a maior aventura da história deles, no meio do mar, como herança de Deus, milagre do Senhor. Meus irmãos, eu creio que Deus vai fazer milagres na sua vida quando você estiver preparado para isso.
coisas vão abrir, coisas vão acontecer, mas é preciso que você esteja preparado e não distraído para aquilo que Deus irá fazer. Aquele que nos fez sua herança promete estar conosco nesta caminhada. O mar se abriu e mais uma vez se abrirá, se com os lombos cingidos estivermos prontos para caminhar com fé no Senhor. Amém. Quantos estão com os lombos cingidos aí, meu irmão? Amarre esses lombos aí, ou seja, aperta aí o cinto. Jesus está voltando, nós vamos subir, vai apressar o passo. É preciso que estejamos preparados com essa boa nova da palavra do Senhor. Amém. Segunda verdade que nós vemos e segunda atitude que devemos tomar, meus irmãos, é a atitude de ter uma direção e um propósito. O texto fala ainda, sandália nos pés. É importante que venhamos lembrar que devemos estar prontos para uma caminhada difícil, uma caminhada longa, mas uma caminhada com objetivos, cheia de propósitos. Amém? E o que faz diferença na caminhada não são os pedregulhos, mas é o propósito. Amém? O propósito que faz diferença, aleluia, na nossa caminhada, meus irmãos. Pastor, isso é muito difícil, eu sei que é difícil, mas tem um propósito, tem um alvo. E é isso, meus irmãos, que devemos valorizar. E é isso que devemos, meus irmãos, nos adiantarmos e pensarmos. Quando nós olharmos a cultura oriental, meus irmãos, sempre eles tinham que tirar os sapatos quando iam comer, pois eles sentavam no chão com as pernas cruzadas. E como fazer isso com sapatos? A ordem era sandálias nos pés. Espera aí, mas como é que a gente vai comer? A gente precisa sentar para comer. Ele falou, não, é diferente agora. Você quer andar como herança do Senhor, é diferente, é sandália nos pés, porque deviam estar preparados para o comando de Deus, a direção de Deus, o propósito de Deus, e Yahvé, que ia na frente dele. Parece até, meus irmãos, que aqui foi a primeira refeição oriental, chamado a refeição a serviço à americana. Quem é que sabe? As mulheres que sabem o que é serviço americano. Serviço americano, aonde todos comem em pé, não é assim? Serviço americano, ó, todo mundo comendo em pé aí, pega aí e tal, come. Eu creio que eles fizeram a primeira vez, ou participaram a primeira vez. Aqui eu estou fazendo os irmãos entenderem, uma refeição em pé que era totalmente diferente do costume deles, mas era assim que eles deveriam fazer. Geralmente, meus irmãos, no Oriente as sandálias eram removidas dentro da casa, mas não aqui, pois a prioridade era fugir da escravidão, era sair da escravidão. Então as sandálias deveriam ser mantidas nos pés. Aprendemos aqui, meus irmãos, o quê? Que deveriam estar preparados para o propósito de Deus. Ninguém vive sem propósito, não se chega a lugar nenhum se não houver propósito. E sem direção, você está sempre fadado a se perder no caminho. Qual direção você vai tomar? Não sei. Se não sabe a direção, se não tem propósito, você perde o sentido de vida. Mas nós vemos na Escritura Sagrada um homem chamado apóstolo Paulo, que ele descobriu o seu propósito. Aleluia. Filipenses capítulo 3 diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Paulo aqui tinha um alvo, e o alvo era Cristo Jesus. Assim como Israel tinha um propósito em Deus, Paulo tinha um alvo em Cristo. Amém? Essa era a diferença dele. Meus irmãos, estamos aí no mês de janeiro, no início deste ano, e eu pergunto a você, você tem um propósito para este ano? Você tem um alvo? Ou simplesmente você está aí levado pela correnteza? É preciso que como igreja do Senhor, meus irmãos, tenhamos um alvo. Aquele que está satisfeito demais com esta vida, prefere ficar descalço, tranquilo dentro de casa, fazendo o que quer, e esse sim, está fadado ao fracasso, à tristeza, à desilusão. É muito bom ficar em casa, sem sapato, tranquilo, mas meus irmãos, no aspecto espiritual, jamais sem a sandália nos pés. Amém? Deus nos chamou para um tempo novo, meus irmãos. Não é tempo de estarmos assim, não é tempo de passividade, é tempo de sandália nos pés.
Há responsabilidades a tomar, há uma família para cuidar, há um ministério para zelar, há sonhos a alcançar, há ainda uma estrada a percorrer. Então, meu irmão, sandália nos pés. Sem sandália nos pés, iremos ser feridos com as muitas pedras no caminho. Há pedras, há dificuldades, mas a ordem do Senhor é sandália nos pés. Devemos ter as sandálias nos pés, que é a proteção da viagem para aqueles que foram feitos herança do Senhor. Amém? Você é herança do Senhor? Tem sandália nos seus pés aí, meu irmão? Você está preparado? Está pronto para essa jornada, essa caminhada? É bênção, meus irmãos, quando estamos preparados para aquilo que Deus quer de nós. Amém? E ainda, meus irmãos, nesse texto, vemos a terceira atitude, o compromisso daquele que é herança e foi feito herança do Senhor. E a terceira atitude é diligência para com o serviço, é estar pronto para servir. Cajado na mão. Primeiro falamos sobre lombos cingidos. Segundo, calçado nos pés e cajado na mão. Cajado na mão é estar pronto, estar preparado para o serviço. Na verdade, meus irmãos, os lombos cingidos, as sandálias nos pés, tem a ver com o serviço. Mas, especificamente, o cajado na mão aponta para o trabalho do servo. Você, como servo, precisa estar preparado para servir ao Senhor. Vamos olhar a cultura oriental. Na cultura oriental, o cajado era uma vara que representava parte da identidade do seu possuidor. E geralmente todo mundo tinha um cajado. Agora, o que esse cajado representava, meus irmãos? Nesse cajado, geralmente, haviam marcas que eles colocavam nesse cajado, e essas marcas identificavam o dono do cajado, mas essas marcas não identificavam somente o dono do cajado, também identificava o trabalho do dono do cajado, o que ele fazia. Mas também não só identificava o trabalho que ele fazia, também, meus irmãos, identificava a propriedade que ele possuía. Amém? 3 coisas que podem ser identificadas dentro de um cajado: o dono do cajado, o trabalho, o dono de quem tem o cajado, o trabalho de quem tem o cajado e também a propriedade desta pessoa. Era muito interessante isso, por isso que não havia confusão. Os cajados eram, cada um sabia qual era o seu cajado, e este cajado normalmente era deixado do lado de fora da casa, ou num canto específico da casa. Por exemplo, tinha bastante visitas e todo mundo com cajado não deixava todo mundo dentro da casa, deixava do lado de fora da casa ou num canto específico, mas não havia problema. Na hora de sair, eu conhecia o meu cajado. Espera aí, esse cajado tem minha marca. Esse cajado aqui tem minha marca, e esse cajado ainda fala do que eu faço, e esse cajado ainda diz qual é a minha propriedade. Amém? Como isso é profundo, meus irmãos, para a igreja do Senhor. Precisamos aprender isso. E a ordem divina para Israel era cajado na mão, pois deveriam estar prontos para servir. Com o quê? Com ele mesmo. Com o quê? Com o seu trabalho e com a sua propriedade, ou seja, tudo era do Senhor. Por isso que o cajado deveria estar na mão para servir, para sair, para servir ao Senhor. A pergunta é: meu irmão, minha irmã, onde está o seu cajado? Você reconhece o seu cajado? O que define a sua identidade? Porque cajado tinha a ver com identidade. Pastor, a minha identidade está aqui na minha carteira, né? Não é essa a identidade. Você lembra que nós estamos falando de outro patamar, meus irmãos? Nós estamos falando de quê? De propriedade do Senhor, herança do Senhor. No reino espiritual você tem que ter uma nova identidade, e nessa nova identidade você tem que ter um cajado, porque Deus sempre, quando chama uma pessoa, ela chama para o serviço, para fazer algo, para desenvolver alguma atividade. Ele não chama ninguém para ficar sentado num banco, sempre tem alguma coisa que ele pode fazer, porque o mesmo Deus que chama, a Bíblia diz que ele concede dons, e Deus tem dado dons à sua igreja para o serviço do reino. Amém?
É preciso que nós venhamos amadurecer essa ideia, meus irmãos, da identidade do cajado. Na Bíblia, a história lá em Lucas capítulo 9, a história de um jovem que se aproxima de Jesus com o interesse de segui-lo. Olha, eu gosto muito da igreja, eu gosto de seguir a Jesus. E chegou perto de Jesus: Jesus, eu quero seguir o Senhor. Mas parece que este jovem ainda não tinha uma identidade própria bem definida. Este jovem deseja seguir a Jesus, mas antes de seguir, ele diz: olha, Senhor, só falta uma coisa, eu preciso despedir dos meus pais. Eu preciso despedir deles, porque depois de despedir deles, eu vou ser assim, integral. Eu vou servir o Senhor integralmente. Esse jovem, meus irmãos, ainda não tinha entendido o que é seguir a Jesus. Na cultura oriental, quando ele diz assim: olha, deixa primeiro despedir-me dos meus pais, sabe o que ele estava dizendo? Na cultura oriental: espera meus pais morrerem, deixa eu enterrá-los, e eu sou totalmente seu. Tem gente que quer seguir a Jesus e impõe condições, e diz assim: Senhor, deixa que primeiro eu. Pensa aí, o que você já disse? Senhor, eu quero ser um crente fiel, mas deixa primeiro. Quantas vezes nós falamos assim: Senhor, eu vou ser fiel, Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, mas deixa. Meus irmãos, qual foi a resposta que Jesus deu a este homem? Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus disse, e a resposta foi certeira, ele disse: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pesado isso, não é? Mas, Senhor, eu só queria despedir dos meus pais. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Meus irmãos, Deus nos chama para colocar a mão no arado, na construção do novo campo, na preparação do novo terreno, na responsabilidade de semear. Pôr a mão no arado é sinal de compromisso, de uma nova identidade em Deus. Aí nessa nova identidade de Deus, não é possível ficar olhando para trás. Meus irmãos, agora é para frente. Devemos olhar para frente, não. Eu não quero pôr empecilhos para servir ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor com tudo que tenho. Eu quero servir ao Senhor agora. Neste momento eu estou pronto, Senhor. Você deve sair daqui, desse momento ainda hoje, dizendo: Senhor, o que Tu tens para mim? O que Tu tens preparado para mim? Diz que o Senhor tem preparado boas obras para que andássemos nela. Então ore ao Senhor: Senhor, o que Tu tens preparado para mim nesse dia? Para que eu venha andar, para que eu venha cumprir. É isso que precisamos aprender, meus irmãos. Precisamos aprender o que significa cajado na mão no mundo espiritual. Precisamos aprender com grandes homens de Deus. Por exemplo, devemos aprender com Josué. Josué, que depois da morte de Moisés, precisou entender a dinâmica do cajado na mão. Josué, quem ele era? Ele era um grande guerreiro. Quem era Josué? Josué era um grande general, mas ele precisou aprender a dinâmica do cajado na mão. Apesar de ser general, apesar de ter saído, ser o único que entrou junto com Caleb na terra prometida, precisou aprender de Deus. E eu queria que você abrisse comigo lá em Josué. Eu queria ler esse texto com você, porque é muito revelador do que nós estamos falando. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 13. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Capítulo 5, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele. O que ele respondeu? Não. O que ele respondeu? Não. Isso é muito interessante, meus irmãos. Aqui o que nós vemos, Josué viu um homem com uma espada na mão e o inquiriu imediatamente: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué viu um homem com essa espada. Ele queria saber quem era esse homem.
Josué somente viu uma espada nua, e logo foi desafiando, sem se dar conta de quem estava na frente dele. Afinal de contas, quem era Josué? Josué era um general, ele sabia batalhar, e tudo era na guerra mesmo, espada na mão. Mas ele precisava aprender, meus irmãos, a dinâmica do cajado na mão. Eu quero que você venha entender esse texto, meus irmãos. Qual foi a resposta daquele homem? Qual foi a resposta? Não. Agora, qual foi a pergunta de Josué? Tu és nosso inimigo ou tu és amigo? E qual deveria ser a resposta? Amigo ou inimigo? Não, não era a resposta. Por que o anjo disse não? Por que o anjo não respondeu a pergunta de Josué? Isso é interessante, meus irmãos. Para Josué, aquele homem tinha que decidir, ele era amigo ou inimigo. Se fosse inimigo, iria conhecer a sua espada, o seu cajado. É interessante que tem muita gente com o cajado na mão, que está pronto para querer saber quem é inimigo ou quem não é. Olha para mim. Tem muita gente que acha que o cajado na mão é só para bater e descobrir quem é de Deus e quem não é. Mas esse texto, meus irmãos, nos faz entender algo diferente na dinâmica do reino. Nesse texto, Deus queria ensinar a Josué que aquele homem era superior à pergunta de Josué. Aquele homem era superior a qualquer identidade daquele homem chamado Josué. Por isso que a resposta foi não. Era como se dissesse assim: olha, você ainda não entendeu por que eu estou aqui. Josué, eu estou muito acima dos seus inimigos ou amigos. Eu sou a razão da sua existência. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Amém. Eu quero que você venha entender, meus irmãos, a resposta do anjo foi para dizer: olha, eu não estou aqui entre amigo e inimigo, eu estou muito superior a isso. Eu sou o único Deus Todo-Poderoso, eu estou em nome do Senhor dos Exércitos. O que Josué deveria entender? Josué deveria entender que a espada ou o cajado na mão não era para ficar descobrindo quem era inimigo ou amigo. Não, a espada da mão aqui, meus irmãos, era simplesmente para fazer o que Josué fez: se ajoelhar quando percebeu quem estava na frente dele. Em outras palavras, o anjo estava dizendo: pare de pensar em amigos e inimigos e tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa e não podes usar o cajado de qualquer forma. Se você olhar o versículo 15, ele diz: olha, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Ou seja, o cajado está nas tuas mãos, Josué, não é para ficar identificando quem é inimigo e inimigo. Antes disso, é para você se ajoelhar, é para você se prostrar, é para você reconhecer o que está acontecendo aqui. E imediatamente ele se prostrou em terra e adorou, reconhecendo sua verdadeira identidade em Deus. Ele aprendeu a forma correta do que é estar com o cajado na mão. Era primeiro adorar para depois servir, pois todo serviço a Deus é terra santa. O que o anjo estava querendo dizer: olha, Josué, esse cajado na mão não vai servir de nada, ou essa espada na mão não vai servir de nada, se antes você não começar adorando e reconhecendo quem você é. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente quer identificar quem não é, quem é, porque a gente acha que a gente é superior, mas a gente é inferior. Não é isso que Deus quer, meus irmãos. Cajado na mão para servir, não é cajado na mão para bater. Cajado na mão é primeiro para adorar, porque depois de adorar você vai identificar e vai verificar que é muito mais fácil aconselhar, servir. O problema é que tem gente servindo assim, dizendo: olha, se não for assim não vai ser, e acha que é a força. Não, mas é pelo amor, é a graça do Senhor. Precisamos, antes de querermos servir a Deus, adorarmos a Deus. Amém. Senão você nunca vai saber usar o cajado. Josué precisou aprender isso. Por isso que o anjo disse: és tu inimigo ou inimigo? Não, eu estou muito acima de inimigo ou inimigo. Eu sou do Senhor dos Exércitos. E assim ele adorou. Meus irmãos, todo serviço a Deus
é terra santa. Conclusão, meus irmãos, estamos aqui falando de verdades da palavra do Senhor. Aquele que nos dotou como herança, exige de seus herdeiros lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Quero perguntar nesta noite, será que você tem esses itens? Quero chamar a equipe de louvor aqui para já subir. Precisamos viver com diligência, prudência e esperança no Messias que virá para buscar a sua igreja. Temos, meus irmãos, um novo tempo, um novo ano, grandes desafios. Temos que ter compromissos como herança de Deus. Viver com o Senhor, isso nos traz muitos benefícios, mas exige de nós exclusividade. Eu quero fazer você pensar como que você vai encarar e como você deseja encarar este ano de 2021. A pergunta é, será que você tem coragem de clamar como Moisés? Senhor, não me deixes seguir sozinho. Toma-me por tua herança. Amém. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé, minha irmã. Eu quero desafiar você a orar. Nós lemos e aprendemos na Bíblia Sagrada, há um grande desafio na nossa frente. E andar com Deus é muito bom. Amém. Ser herança do Senhor é muito bom. Amém. Mas é importante também, meus irmãos, termos o preparo, ou estarmos preparados para a volta do Senhor, com lombos cingidos, calçado nos pés e cajado na mão.